mais de 90% das pessoas não têm ideia de que uma simples mistura de água e bicarbonato de sódio pode aliviar a dor, a inflamação e a fadiga crônica em apenas alguns dias. Parece apenas uma bebida. Na realidade, é uma poderosa solução alcalina que pode apoiar a saúde, equilibrar a acidez e ajudar com dezenas de problemas. Quantas vezes você já tomou água sem saber que, ao adicionar apenas uma pitada de bicarbonato de sódio, poderia ajudar seu corpo a se recuperar? E se apenas um copo de água por dia pudesse impactar suas articulações, digestão e até a pressão arterial? Neste vídeo, exploramos como a água misturada com bicarbonato de sódio pode ajudar com 12 problemas de saúde sérios que você pode estar enfrentando agora. De azia à inflamação, de fadiga a infecções. E tudo isso é respaldado por fatos científicos e instruções passo a passo. Certifique-se de assistir até o final, especialmente se você está procurando uma maneira natural, acessível e surpreendentemente eficaz de apoiar a sua saúde. O primeiro problema que milhões de pessoas enfrentam é a azia e o refluxo ácido. Não se trata apenas de desconforto, é uma sensação de queimação que sobe pelo esôfago, atrapalha o sono, diminui o apetite e drena a energia. Isso é especialmente comum após o jantar, quando o corpo está tentando relaxar, mas o ácido do estômago sobe. É por isso que a água com bicarbonato de sódio pode ser um verdadeiro salvador. O bicarbonato de sódio é uma substância alcalina natural. Quando você o dissolve em água e o bebe, ele reage com o ácido do seu estômago. Esse processo neutraliza o excesso de ácido e ajuda a aliviar a sensação de queimação em apenas alguns minutos. Mas não se trata apenas de alívio imediato. Essa prática pode ajudar a reduzir a frequência da azia ao longo do tempo, especialmente se você mantiver uma rotina regular de refeições e evitar refeições pesadas à noite. Pesquisadores do Jornal de Gastroenterologia observam que o bicarbonato de sódio, em pequenas doses, alivia efetivamente os sintomas de refluxo ácido em pacientes idosos quando utilizado ocasionalmente. Isso confirma que um remédio simples pode ser bastante eficaz se utilizado corretamente. Como deve ser aplicado? Meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna. Beba devagar, em pequenos goles, de preferência não logo após uma refeição, mas após 30-60 minutos. É melhor não fazer isso mais do que 2-3 vezes por semana para evitar desregular seu equilíbrio ácido. Um benefício adicional é que o alívio vem rapidamente, sem a necessidade de comprimidos ou efeitos colaterais. Agora vamos passar para a segunda questão. Gota. É uma das formas mais dolorosas de artrite. A dor aparece de repente, muitas vezes à noite, afetando o dedão do pé, o tornozelo ou o joelho. A articulação incha, fica quente e vermelha, e até o toque mais leve pode causar uma dor excruciante. Tudo se resume ao ácido úrico, que se cristaliza nas articulações. É aqui que uma mistura de bicarbonato de sódio e água pode desempenhar um papel inesperadamente importante. Por quê? Porque a gota está diretamente ligada aos níveis de acidez no corpo. Quanto maior a acidez, mais cristais de ácido úrico são formados. O bicarbonato de sódio, como um agente alcalino natural, ajuda a equilibrar essa acidez em direção à neutralidade. Quando você bebe uma solução de bicarbonato de sódio, isso ajuda o corpo a eliminar o excesso de ácido úrico, criando condições nas quais os cristais se dissolvem mais rapidamente e não se acumulam nas articulações. Pesquisas mostram que a terapia alcalina reduz a intensidade das crises de dor e diminui a frequência das exacerbamentos. Isso é especialmente importante para os adultos mais velhos, cujo metabolismo pode já estar desacelerado, e os rins nem sempre conseguem eliminar os resíduos ácidos de forma eficiente. Como deve ser utilizado? Dissolva meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água e tome 2 vezes por semana pela manhã. No entanto, certifique-se de monitorar como você se sente e consulte seu médico, especialmente se tiver problemas renais ou preocupações com a pressão arterial. Bônus adicional. Quando consumido com moderação,
O bicarbonato de sódio pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a mobilidade das articulações, tornando-se benéfico não apenas para a gota, mas também para outras formas de artrite. O terceiro problema que milhões de pessoas idosas enfrentam diariamente é a dor nas articulações e a inflamação crônica. Joelhos, quadris, ombros, os movimentos ficam rígidos e cada manhã começa com uma sensação de tensão no corpo. Até mesmo uma simples caminhada pode se transformar em um desafio. Agora imagine isto: uma solução simples e acessível como água com bicarbonato de sódio pode ajudar a aliviar essas sensações. Como isso é possível? A questão é que a inflamação crônica está frequentemente ligada aos níveis de acidez no corpo. Quanto maior a acidez, mais ativos se tornam os processos inflamatórios. O bicarbonato de sódio, como um componente alcalino natural, ajuda a equilibrar os níveis de pH e reduzir a pressão inflamatória interna. Isso alivia a pressão nas articulações, reduz o inchaço e pode até diminuir a necessidade de analgésicos. Pesquisas publicadas na revista de Imunologia indicam que o consumo de bicarbonato de sódio ativa células imunes específicas anti-inflamatórias no corpo, conhecidas como macrófagos. Isso desencadeia uma série de processos que auxiliam o corpo na recuperação. Como usar? Dissolva meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e tome 2 vezes por semana. É melhor tomar pela manhã, antes das refeições. Evite o uso diário, dê um descanso ao seu corpo e observe os resultados. Um benefício adicional do uso regular, mas moderado, é que a rigidez geral diminui, a mobilidade das articulações melhora e até mesmo a rigidez matinal é reduzida. Agora, imagine este cenário. Você dormiu a noite toda, mas pela manhã ainda se sente cansado. Você mal tem energia para tarefas simples e à tarde só quer dormir. Soa familiar? Este é o quarto problema que muitas pessoas enfrentam: fadiga crônica e níveis de energia diminuídos. À medida que envelhecemos, nossos corpos lutam mais contra a acidificação interna. Isso leva a desordens metabólicas, redução da saturação de oxigênio nas células e diminuição da produção de energia nas mitocôndrias, as fábricas de energia do corpo. Agora, imagine que um simples bicarbonato de sódio poderia ajudar a melhorar esse processo. Quando você bebe água com bicarbonato de sódio, isso ajuda a restaurar seu equilíbrio alcalino, o que melhora a circulação, o suprimento de oxigênio para as células e o metabolismo. Como resultado, o corpo começa a funcionar de forma mais eficiente, levando a um aumento de energia. O que é particularmente importante é que esse efeito não é estimulante como a cafeína. Na verdade, é de suporte. Não força o corpo a acordar, mas ajuda a operar corretamente. Vários estudos mostraram que o consumo de bicarbonato de sódio pode reduzir os níveis de ácido lático, que é responsável pela fraqueza muscular e fadiga durante o esforço. Isso significa que o bicarbonato de sódio não só ajuda você a acordar, mas também melhora sua capacidade de lidar com atividades físicas. Como você deve usá-lo? Dissolva uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água e beba lentamente em jejum, 12 vezes por semana. Não exagere. Os benefícios desse suporte alcalino aparecerão gradualmente. Um bom benefício é a clareza mental, a redução da sonolência e até mesmo uma melhora no humor. Agora vamos passar para o quinto ponto: a sensação de peso no estômago e a má digestão. Essa condição é familiar para muitos. Você come e, em vez de se sentir leve, tem a sensação de uma pedra no estômago, acompanhada de inchaço, arrotos e roncos. Isso é particularmente difícil de suportar na idade avançada, quando os processos digestivos desaceleram. Aqui, o bicarbonato de sódio simples dissolvido em água pode proporcionar alívio rápido e visível. Ele atua como um antiácido suave, neutralizando o excesso de ácido estomacal e ajudando na digestão dos alimentos. É especialmente eficaz após excessos na alimentação, consumo de alimentos gordurosos ou jantares pesados. Então, como ele funciona? Quando você bebe uma solução de bicarbonato de sódio, ela reage com o ácido clorídrico no seu estômago.
Essa reação produz água, dióxido de carbono e sal de cozinha comum. Isso ajuda a reduzir a acidez e a diminuir a irritação do revestimento do estômago. Gastroenterologistas enfatizam que, para distúrbios digestivos ocasionais, o bicarbonato de sódio é um remédio eficaz e seguro. É importante usá-lo não mais do que 23 vezes por semana. Como usá-lo? Misture meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e beba lentamente, idealmente 30 a 60 minutos após uma refeição. Um benefício adicional é a redução de gases, juntamente com uma sensação de alívio e leveza no corpo, dentro de 15 a 20 minutos após o consumo. Agora, vamos discutir a sexta questão: o aumento da acidez no corpo, frequentemente referido como acidose. Esta condição pode não apresentar sintomas claros por um longo tempo, mas ao longo do tempo pode levar a fadiga crônica, inflamação, dor nas articulações, um sistema imunológico enfraquecido e envelhecimento celular acelerado. À medida que envelhecemos, a capacidade do corpo de manter o equilíbrio ácido-base diminui. Consumimos alimentos que formam ácidos, enfrentamos estresse e praticamos pouca atividade física. Tudo isso desloca nosso ambiente interno em direção à acidez. Como sabemos, o ácido degrada os tecidos, suprime as enzimas e interrompe os processos metabólicos. É aqui que a água alcalina combinada com bicarbonato de sódio se torna um verdadeiro aliado. Ao beber essa solução, ela ajuda a neutralizar os ácidos em excesso, restaurando o pH natural, especialmente no seu sangue, linfa e líquido intersticial. Especialistas enfatizam que manter um ambiente levemente alcalino, com um pH em torno de 7,4, é crucial para a saúde dos seus vasos sanguíneos, rins, articulações e até mesmo funções cognitivas. O suporte alcalino regular pode ajudar a reduzir os riscos de inflamação e distúrbios metabólicos relacionados à idade. Como deve ser usado? Comece devagar. Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água uma vez a cada 3 a 4 dias. Isso é suficiente para ajudar a manter o equilíbrio de forma suave. Se você consumir alimentos que formam ácidos com um pouco mais de frequência, tudo bem, mas não exagere. Muita alcalinidade pode ser tão prejudicial quanto muita acidez. Outro benefício é a sensação geral de limpeza e leveza, além da normalização da função intestinal. O sétimo ponto que vale a pena discutir são as infecções do trato urinário, comumente conhecidas como ITUs. Elas são particularmente comuns entre mulheres mais velhas. A sensação de queimação durante a urinação, urgências frequentes e peso na região inferior do abdômen podem reduzir significativamente a qualidade de vida e causar desconforto contínuo. Nesses casos, a água com bicarbonato de sódio pode proporcionar um alívio suave, mas eficaz. Por que isso acontece? O problema é que, durante uma infecção, a urina se torna muito ácida, o que intensifica a dor e a irritação. Quando o bicarbonato de sódio entra no corpo, ele torna a urina mais alcalina, reduzindo a acidez e ajudando a aliviar as sensações de queimação. Um ambiente alcalino também desacelera a reprodução de bactérias nocivas, facilitando o trabalho dos antibióticos ou permitindo que o corpo lide com a inflamação por conta própria em casos leves. Pesquisas mostram que ajustar o pH da urina pode acelerar a recuperação e reduzir a gravidade dos sintomas em apenas 12 dias de uso. Como utilizá-lo? Dissolva uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água e beba uma vez ao dia, não ultrapassando 3 dias consecutivos. Isso não é um substituto para tratamento, mas pode proporcionar alívio adicional durante os primeiros sintomas ou em conjunto com a terapia padrão. Outro benefício é a redução dos impulsos, diminuição do desconforto e uma recuperação mais rápida em comparação com ficar sem apoio. A oitava questão, que é menos frequentemente discutida, mas particularmente importante à medida que envelhecemos, é o enfraquecimento do sistema imunológico. Resfriados frequentes, recuperação prolongada após doenças e fadiga inexplicável podem ser sinais de que as defesas do seu corpo estão esgotadas. É aqui que um remédio simples, como água com bicarbonato de sódio,
pode surpreendentemente ser útil. Afinal, a imunidade não se resume apenas às células que combatem vírus. É um sistema inteiro, e sua eficácia depende do equilíbrio do ambiente em que opera. Um dos fatores-chave é o nível de pH do corpo. Quando o corpo está ácido, as células imunológicas funcionam mais lentamente, a inflamação se torna crônica e os patógenos se multiplicam mais ativamente. A água alcalina ajuda a mudar esse ambiente interno, melhorando as condições para o sistema imunológico operar. Pesquisas mostram que a alcalinização moderada do corpo ativa os fagócitos, células que englobam vírus e bactérias, e reduz os níveis de marcadores inflamatórios no sangue. Como usar? Comece com uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água, 12 vezes por semana. Beba em jejum ou entre as refeições. Apenas certifique-se de não fazer isso todos os dias, para não prejudicar seu equilíbrio natural. Bônus: com o uso regular, muitas pessoas experimentam uma diminuição na frequência de infecções respiratórias, uma melhora na resistência às mudanças climáticas e uma recuperação mais rápida de resfriados. O nono problema que muitos idosos enfrentam é a hipertensão e a deterioração da função dos vasos sanguíneos. É especialmente desagradável acordar pela manhã sentindo uma pressão na cabeça, uma pulsação nas têmporas ou experimentando tontura. Muitas vezes, isso não é apenas resultado do envelhecimento, mas sim uma consequência da perda de elasticidade dos vasos sanguíneos e de estarem em um estado constante de espasmo. Descobriu-se que uma mistura de bicarbonato de sódio e água pode ter um efeito suave e benéfico nesse sentido. Pesquisas mostram que, ao restaurar o equilíbrio ácido-base, o corpo consegue regular mais facilmente o tônus vascular. Um ambiente alcalino promove o relaxamento da musculatura lisa nos vasos sanguíneos, o que significa que a pressão arterial pode diminuir naturalmente, sem picos agudos. Além disso, o bicarbonato de sódio ajuda a reduzir a inflamação no endotélio, o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Isso é importante porque a inflamação crônica faz com que os vasos sanguíneos fiquem rígidos, aumenta o risco de coágulos sanguíneos e dificulta o fluxo sanguíneo suave. Claro, o bicarbonato de sódio não é um remédio para a hipertensão. No entanto, quando usado moderadamente como um auxílio suplementar, pode melhorar o bem-estar geral, reduzir a tensão no corpo e ajudar a normalizar o sono para indivíduos que sofrem de hipertensão noturna. Como usá-lo? Uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água uma vez a cada 3-4 dias, de preferência pela manhã. Não combine com medicamentos para pressão arterial e esteja atento às suas condições. Um benefício adicional inclui a melhoria da circulação, redução do inchaço e diminuição da sensação de peso na cabeça. Agora, vamos discutir o 10º problema: tosse seca e garganta irritada. Especialmente durante as estações de transição, após a exposição ao ar frio ou quando você está resfriado, esses sintomas podem persistir por semanas. Para os idosos, até mesmo uma leve coceira na garganta pode se transformar em uma tosse crônica e levar à fadiga. Por isso, usar bicarbonato de sódio em água, ou até mesmo apenas como enxaguante bucal, pode ser muito útil. Ele possui um efeito antisséptico suave, anti-inflamatório e calmante. O bicarbonato de sódio reduz a irritação das mucosas, diminui o desconforto e facilita a expectoração do muco. Quando você usa água morna com bicarbonato de sódio para gargarejar, isso ajuda a eliminar micróbios, reduzir a acidez na garganta e criar um ambiente favorável à recuperação. Isso é especialmente eficaz nos primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. Se você beber água com bicarbonato de sódio em pequenos goles, isso também pode ajudar a acalmar uma tosse seca, especialmente à noite, e aliviar o desconforto ao engolir. Como usá-lo? Dissolva meia colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e gargareje com isso 3-4 vezes ao dia. Se você estiver sentindo uma secura intensa na garganta, tome um gole a cada poucas horas entre as refeições. Um benefício adicional é que o bicarbonato de sódio pode neutralizar o ambiente ácido que contribui para a inflamação em casos de refluxo gastroesofágico,
que muitas vezes acompanha a tosse noturna. Agora, vamos passar para a 11ª questão: saúde bucal e doenças gengivais. À medida que envelhecemos, nossas mucosas tornam-se mais finas, nossos dentes ficam mais sensíveis e nossas gengivas estão mais propensas a inflamações. Acrescente boca seca, próteses dentárias ou coroas, e você cria o ambiente perfeito para as bactérias prosperarem e para o mau hálito se desenvolver. No entanto, existe uma solução simples e acessível que pode ajudar a manter a saúde bucal sem produtos químicos agressivos: o bicarbonato de sódio. Sua natureza alcalina ajuda a neutralizar os ácidos que desgastam o esmalte e irritam as gengivas. O efeito antisséptico do bicarbonato de sódio reduz o número de bactérias prejudiciais. O uso regular de bicarbonato de sódio para enxágue pode melhorar a saúde geral das gengivas, diminuir o sangramento, refrescar o hálito e até mesmo reduzir o risco de cáries. Isso é especialmente benéfico para os idosos, que podem ter a produção de saliva reduzida, o que prejudica o mecanismo de proteção natural da boca. Como deve ser utilizado? Dissolva uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna e enxague a boca 12 vezes ao dia. Você também pode adicionar uma pitada de bicarbonato de sódio à sua pasta de dente uma vez por semana, enquanto escova. Isso ajudará a remover suavemente a placa e a refrescar o hálito. Um benefício adicional é que o bicarbonato de sódio não contém álcool, como a maioria dos enxaguantes bucais, portanto, não irá ressecar suas mucosas nem causar irritação. A 12ª e última questão que vamos discutir é o metabolismo lento e a desintoxicação ineficaz do corpo. À medida que envelhecemos, nosso metabolismo se torna menos ativo. A comida é digerida mais lentamente, as toxinas são eliminadas de forma menos eficaz e podemos experimentar inchaço, fadiga e ganho de peso. Tudo isso indica que nossos corpos precisam de ajuda, gentil, mas consistente. E mais uma vez, o simples bicarbonato de sódio e água entram em cena. Por quê? Isso ocorre porque alcalinizar o ambiente interno do corpo facilita o funcionamento do fígado e dos rins, nossos dois principais filtros. Quando os níveis de acidez caem, as enzimas se tornam mais ativas e os processos de desintoxicação funcionam de maneira mais eficiente. Além disso, a água alcalina pode ajudar a melhorar a função intestinal, reduzir a inflamação e acelerar as reações metabólicas. Isso se traduz em mais energia, menos estagnação e melhor absorção de nutrientes. Pesquisas mostram que, com uma alcalinização suave e controlada, o corpo pode eliminar produtos residuais de forma mais eficiente, levando a um bem-estar geral mais estável. Isso é especialmente importante para aqueles com um estilo de vida sedentário, onde os processos naturais de desintoxicação são desacelerados. Como usar? Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água e beba uma vez a cada 45 dias, de preferência pela manhã, em jejum. Isso criará um leve efeito desintoxicante sem sobrecarregar os rins ou perturbar o equilíbrio. Um benefício adicional é a redução da inflamação, a melhora do tom da pele, uma sensação de leveza no corpo e até mesmo um humor melhor. Como você já sabe, uma mistura simples de bicarbonato de sódio e água não é apenas um remédio popular. Esta solução respaldada pela ciência pode apoiar sua saúde de forma suave, mas perceptível, especialmente à medida que você envelhece. Azia, gota, inflamação, fadiga, infecções, hipertensão, tosse e problemas digestivos, todos esses podem se tornar mais gerenciáveis se você incorporar o bicarbonato de sódio em sua rotina de maneira sábia e moderada. É importante lembrar que o bicarbonato de sódio não é um medicamento e não deve substituir a terapia. É uma ferramenta de apoio. Sempre comece com pequenas doses, monitore de perto as reações do seu corpo e consulte um médico, especialmente se você tiver condições crônicas. Você já tentou beber água com bicarbonato de sódio? Que efeito você notou? Compartilhe sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Se você achou este vídeo útil, por favor, dê um like, inscreva-se no canal
e compartilhe com quem possa se beneficiar. Uma ação simples pode fazer uma grande diferença.